Fala, torcida do Mengão, bora ver aí as últimas novidades do Flamengo. Trouxe aqui pra vocês uma reportagem do Cícero Melo trazendo as últimas informações do Mengão. E pode estar chegando aí contratação bombástica pro Flamengo antes da Copa do Mundo. Luiz Henrique pode pintar no Mengão. Diz aí, torcedor rubro-negro, seria um bom reforço pra esse elenco? Deixa sua opinião aí nos comentários. E torcedor rubro-negro, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta aí no botão de se inscrever que vai ajudar bastante o canal a continuar crescendo, beleza? Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos para o Flamengo, também vem aí uma sequência jogando longe, né, do rubro-negro, e o Cícero Melo traz pra gente também detalhes desse confronto. Primeiro jogo dessa sequência contra o Galo. Cícero. É isso mesmo, Bruno. Bom dia a você, a Mari, ao Jailson e ao fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. Depois da estreia vitoriosa na Copa do Brasil na última quarta-feira no Maracanã, 2-1 contra o Vitória da Bahia, Flamengo volta a campo, como você disse, pelo Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, próximo domingo, 8h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. Enquanto o Flamengo é o vice-líder com 23 pontos ganhos, 69% de aproveitamento, o adversário, o Atlético, está em 12º lugar com 14 pontos ganhos. O Flamengo vem de 6 vitórias consecutivas, 3 pelo Campeonato Brasileiro, 2 pela Libertadores da América e essa última pela Copa do Brasil, feito que o técnico Felipe Luiz obteve 3 sequências de 6 vitórias consecutivas. Só que o Felipe Luiz não chegou à 7ª vitória. Quem conseguiu isso pela última vez foi o técnico Tite em 2024. E agora o Leonardo Jardim também pode conseguir, se vencer o jogo domingo, a sua 7ª vitória consecutiva. Ele que tem 12 jogos à frente do Flamengo, 9 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 80,5% de aproveitamento. Jorginho voltou a ser relacionado no último jogo, mas não saiu do banco de reservas. Não joga desde o dia 5 de abril, quando se lesionou contra o Santos, lesão muscular na panturrilha esquerda. Deve ganhar minutos no jogo contra o Atlético, ou começando o jogo como titular, ou vindo do banco de reservas. Uma boa notícia para a torcida rubro-negra. O atacante Bruno Henrique e o Flamengo já alinharam os detalhes que faltavam para a renovação do contrato. O contrato já está acertado por mais um ano, vai até dezembro de 2027. Ele que chegou no Flamengo em 2019, só falta a assinatura do contrato. Depois da lesão, uma pubalgia, ele já jogou 6 vezes com o Leonardo Jardim, fez 2 gols, deu 2 assistências, foi 3 vezes titular e entrou 3 vezes no segundo tempo. Como última informação, para o jogo contra o Atlético, o Flamengo terá 3 desfalques importantes. Além do Lucas Paquetá, que está lesionado, assim como o Eric Pulgar, que além da lesão ainda cumpre suspensão. Ele teve um total aí de 4 jogos de suspensão. O Carrascal também está cumprindo suspensão. Ainda faltam mais 2 jogos. Esse contra o Atlético e o clássico depois contra o Vasco da Gama. Bruno. Perfeito, Cícero, obrigado. Vamos falar sobre Luiz Henrique. E aí eu começo a notícia com uma pergunta e eu quero o seu comentário. 40 milhões de euros, 240 milhões de reais. Você acha que o Flamengo deve ou não deve pagar esse valor pelo Luiz Henrique? Se você fosse o Flamengo, você pagaria ou não esse valor pelo jogador? Flazueiro, por que você está falando isso? Porque, gente, a informação, o Paparazzo, inclusive, confirmou essa informação, é que nesse último contato, ontem à tarde eu trouxe no vídeo sobre o contato que o Flamengo fez com os empresários pela contratação do Luiz Henrique, o Flamengo recebeu uma resposta que é basicamente o seguinte: o Zenit aceita vender o Luiz Henrique, inclusive aceita antes da Copa do Mundo. O Zenit dá sinal verde, aceita negociar e aceita vender até antes mesmo da Copa. Acabou a temporada europeia, a temporada lá no Zenit, o Zenit já aceita vender. Mas o Zenit não vai facilitar a saída dele. O Zenit não vai cobrar barato, não vai, em outras palavras, torrar o jogador. O Zenit quer vender e quer ter lucro na operação. O Zenit quer vender e quer ganhar na operação até para poder comprar outros jogadores. É o modus operandi do Zenit. Vem aqui na América do Sul, compra o jogador, leva para lá, valoriza, ele vende normalmente para cá de novo. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Gerson. É o que talvez vá acontecer com o Nino agora no meio do ano, que parece que o Nino vai sair também. E aí eu vi que o Palmeiras estava interessado, o Fluminense também queria trazer o Nino de volta. É a maneira que eles trabalham. Então, a situação do Luiz Henrique é basicamente igual. Eles vieram, compraram do Botafogo, levaram.
Agora vão vender. E aí não vão vender barato, não vão queimar e torrar o jogador a qualquer custo. A informação é que eles vão começar pedindo 40 milhões de euros. É algo na casa de 240 milhões de reais. E aí eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo, tendo a chance de comprar o Luiz Henrique antes da Copa, você acha que o Flamengo deveria fechar esse negócio? Você acha que o Flamengo deveria contratar o jogador? Você acha que o Flamengo deveria comprar o jogador? Minha gente, Arrascaeta chegou no futebol brasileiro em 2015, vindo do Defensor do Uruguai, time pequeno lá do Uruguai, mas ele acabou se destacando porque esse time com ele e o Felipe Gedós, brasileiro, que formava uma dupla muito boa com o Arrasca, esse time chegou à semifinal da Libertadores daquele ano de 2015. Aí o Cruzeiro abriu o olho, falou, pô, esse uruguaio aí é talentoso. Trouxeram o Arrasca para Belo Horizonte. Primeiro ano, lembra do que o Thiago Neves falou? Ele é muito tímido e tal, na dele. Ele demorou para se adaptar. Mas a partir de 2016, você cruzeirense que está vendo esse vídeo sabe bem disso. Ele começou a arrebentar e fez história com a camisa do Cruzeiro. Aí ele se despediu lá com o título de Copa do Brasil, gol em cima do Cássio, dentro de Itaquera, Cruzeiro campeão em cima do Corinthians. Aí ele veio para o Flamengo, 2019, e aconteceu o que todo mundo já sabe. Ele explodiu definitivamente e a partir daí ele passou a ser a referência no futebol brasileiro. Até porque eu tenho números aqui que são impressionantes. Tá preparado para ouvir? Então presta atenção. Olha, somando aí os clubes, Cruzeiro e Flamengo, são 605 jogos oficiais. 605. Com média de participação direta em gols acima de 0,49 por partida. Ou seja, ele está sempre por ali, marcando presença. Olha, ele tem até agora no futebol brasileiro 165 gols e 135 assistências. Vou repetir: 165 gols e 135 assistências. E tem mais. Isso aqui agora é pesado. São 20 títulos no futebol brasileiro. Ele tem 3 Libertadores da América, 2019, 2022, 2025, 3 Campeonatos Brasileiros, 2019, 2020, 2025, 4 Copas do Brasil, 2017, 2018, 2022, 2024, 3 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana, 5 campeonatos cariocas. Ele também conquistou o campeonato mineiro. Ou seja, minha gente, nenhum estrangeiro até hoje na história do futebol brasileiro, nenhum que jogou aqui, conquistou tantos títulos dentro do Brasil como o Jorginho Arrascaeta. E durante tanto tempo foi tão protagonista quanto ele. Por isso que não é nenhum exagero dizer que ele é o maior gringo da história do futebol brasileiro. E ele joga no Flamengo. Ele vem empilhando taças, ele vem sendo decisivo. Lembra da era da musiquinha? Sempre tem uma musiquinha, eta, 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 o fulano é melhor do que o Arrascaeta. Ele virou parâmetro de comparação. E agora, com o crescimento do Flamengo, o Flamengo cada vez mais forte, né, incomodando os rivais que não conseguem se aproximar dele em situação financeira e administrativa. O único que se aproxima um pouco é o Palmeiras, os demais estão muito para trás. Cria-se realmente algo para tentar depreciar e agradar aquele público que não é Flamengo e que não gosta do Flamengo. Aí, né,
até jornalistas de grande nome, de grande história, de grande tradição no Brasil, passaram a apelar, hein? A apelar e a criar apelidos, deixando a veia clubística falar mais alto. E aí batizaram o Arrascaeta de Arrasca Pênalti, dizendo que ele é um grande cavador de pênaltis e criando uma narrativa em cima daquela que a gente conhece, de que o Flamengo sempre é muito ajudado. Mas olha, diante desses números que nós estamos vendo aqui, que eu falei, 20 títulos no futebol brasileiro, 165 gols, 135 assistências, com uma média de participação em gols de 0,49 por partida, eu tenho a impressão que está claro. O motivo do apelido é inveja. Essa é a razão. Quem fica aí falando muito que ele é isso, que ele é aquilo, tem dois objetivos: depreciar o que está sendo feito no Flamengo, menosprezar a importância do Arrascaeta e, no fundo, uma inveja. Porque, fala a verdade, você que não é Flamengo, você adoraria ter o Arrasca no seu time. É ou não é? Vão continuar falando. E o Arrascaeta vai continuar sendo o Arrasca craque e o Arrasca título que a nação tanto idolatra e que a torcida do Cruzeiro tem saudade. Beleza, galera? Concorda comigo com esse meu raciocínio? Tudo isso aí é inveja, hein? Querendo depreciar, querendo criar uma narrativa, porque tá difícil de competir, então vamos dar uma pelada para tentar, através de uma narrativa forte, criar uma situação que vá prejudicar o Flamengo, inveja e tal. Tem muito disso, mas quem faz sucesso geralmente é muito visado e sofre com a inveja. Então é isso aí, torcedor rubro-negro. Se você chegou até aqui, não se esqueça de dar aquela curtida no vídeo. Comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa lá as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você sempre vai ficar informado sobre tudo que acontece dentro do Flamengo em primeira mão. Rubro-negras e rubro-negros, falando aí mais um pouquinho sobre essa possível contratação aí. 3 fatores pesam, a do Luiz Henrique aí, que está no Zenit lá na Rússia, que muito provavelmente aí vai ser vendido nessa próxima janela de transferência, e o Flamengo está tentando agilizar essa compra aí para antes da Copa do Mundo. Seria um dos melhores cenários, o melhor possível, ele conseguir chegar aí antes dessa parada do futebol, que aí já teria tudo resolvido, já teria o jogador integrado no elenco. E 3 fatores aí, como tinha dito, não sei se for dito no vídeo, mas creio que não, é uma informação adicional que eu estou trazendo aqui. 3 fatores pesam bastante aí para a contratação do Luiz Henrique na visão dele, Primeiro, ser o Rio de Janeiro, que ele é um local habituado, jogou no Botafogo, a visibilidade do Flamengo em todas as competições aí que está jogando, e também pelo alto poder midiático que tem o Flamengo, Então isso somaria muito para a decisão aí em prol dele jogar no Flamengo. Para mim seria um ótimo reforço, um excelente reforço. Quem viu o Luiz Henrique jogar no Botafogo sabe do que eu estou falando, principalmente no Botafogo, e também um pouco do que viu aí na seleção brasileira. Quando ele entrou, mudou totalmente o jogo, ajudou o Botafogo também a ganhar uma Libertadores. Então a gente sabe que a gente está falando aí de um jogador de excelente qualidade aí, que agregaria demais nesse elenco do Flamengo, acabando de deixar aí um elenco ainda mais forte do que já é. Eu sou totalmente a favor da contratação dele. 40 milhões de euros é o preço para trazê-lo para cá, mais ou menos aí 240 milhões de reais é a proposta inicial a ser feita, Pode ser que aí o clube russo suba as propostas por ele, mas o valor inicial é esse aí. É um jogador caro, mas a gente sabe aí que o Flamengo tem bala na agulha para gastar. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, seria uma ótima contratação para o Flamengo, ou o Flamengo deveria ir atrás de outro jogador? Deixe a sua opinião aí nos comentários, beleza? Esse foi mais um vídeo, vejo vocês na próxima, valeu!